Vamos começar a segunda parte do Cine Oficina Escrita Criativa na Prática, porque aqui é para valer. Vamos juntos, escritores, roteiristas criativos e futuros escritores, roteiristas e criativos. Vamos falar do que a gente gosta, ama, que é criar, pensar e produzir. Eu sou Marcelo Pino, sou roteirista, sou redator e diretor de cena, com prêmios nacionais e internacionais em propaganda e prêmios internacionais como roteirista e direção de cena. E vocês já sabem, aqui não tem lugar para preguiça e nem para trabalho meia boca. Aqui é para os bons e os que querem de verdade. E vamos começar falando já das séries que eu já dei o toque no episódio passado. Vamos começar pela série DPTO-Q. Nome estranho, mas o nome é este mesmo. É uma série dinamarquesa. A gente já começa a entender por que o nome é esse, né? E é uma série baseada numa coletânea de livros, fiquem espertos, numa coletânea de livros do mesmo nome, e de um autor dinamarquês chamado Jussi Adler-Olsen. Vejam, então isso foi uma descoberta, né, feita através do meu Imaginary Friends chamado Iá. E sobre a série, também com o meu amigo Iá, ele comentou que foi produzida primeiro em forma de filmes para a TV dinamarquesa, o pessoal curtiu e aí a Netflix encomendou a série. Então, galerinha, escritores e roteiristas que curtem e estão focados em romance policial e suspense, aí está um novo autor, para quem não conhecia. Então anotem e tratem de ir atrás do Jussi Adler-Olsen. Vamos colocar o nome dele aí para a galera ir atrás. Anotem e tratem de ler o rapaz, certo? Mas a série já começa mostrando a que vem. Porém, vamos à sinopse. DPTO-K é uma série policial baseada nos livros do autor dinamarquês Jussi Adler-Olsen, centrada em casos arquivados que escondem crimes não resolvidos e muitas vezes perturbadores. A trama acompanha o detetive Cole Mork, um investigador brilhante, porém difícil, e marcado por um episódio traumático que abalou sua carreira. Como forma de afastá-lo do centro das operações, ele é designado para liderar o Departamento Q, uma divisão relegada ao subsolo da polícia, criada oficialmente para revisar casos antigos, mas, na prática, esquecida. Ao lado de Assad, seu assistente enigmático e perspicaz, Cole passa a reabrir investigações arquivadas que pouco a pouco revelam segredos sombrios, falhas institucionais e crimes que nunca deveriam ter sido ignorados. Com um tom tenso e atmosférico, típico do noir escandinavo, DPTO-K vai além dos mistérios. Explora culpa, obsessão e redenção, mostrando como o passado, mesmo enterrado, sempre encontra uma forma de voltar à superfície. Bonito isso. Então agora nós vamos para a pancadaria, porque a série já começa com uma passagem paulada. Sim, porque nós estamos falando da literatura dinamarquesa. Sim, na Dinamarca os caras passam 4 meses, pelo menos, de 0 a menos 5 graus, ou seja, é tempo para ler pra caramba desde os 2 anos de idade. Então aqui a dramaturgia é coisa de gente grande. A primeira passagem já mostra que não é coisa de amador. E para variar, como disse no primeiro episódio da nossa saga, a série também é, como vocês já perceberam, sobre um policial que comete um erro, que é relegado, que precisa recomeçar num departamento enjambrado, né, de casos arquivados, num subsolo, etc., que ninguém quer ele, blá blá blá, bli bli bli. Mas, também como já disse, essa abordagem você vai ver mais 1000 vezes pela frente. E tudo bem, porque o importante é o quê? É o que você faz com este material. E o nosso autor, os nossos roteiristas e diretores mandaram muito bem dessa vez.
Então isso é legal, você acabou de ver um caso onde a pessoa não soube o que fazer. E esta pessoa deveria ter feito a oficina do tio Marcelo. Neste caso, este cara soube o que fazer e este cara não precisa da oficina do tio Marcelo. A trama é muito boa, ela é trabalhada de forma sagaz e é um belo suspense policial, com pitadas interessantes de várias coisas legais. O trabalho investigativo é legal, tem um humor refinado e sutil, que dá um toque especial, tá? E sempre está presente em obras de alto padrão. E aí vocês lembrem que eu sempre bato forte nessa tecla. Use o humor sempre, mesmo quando não é comédia ou, na verdade, principalmente fora dela. E aí tem outra coisa que tem que ser observada nessa série. Muito importante. A construção dos personagens. Nós temos o protagonista, tá? Ele chega a lembrar, em termos de construção de personagem, de atuação, de forma sutil, tá? E ele lembra até em termos físicos, tá? Mas isso eu acho que é uma coincidência, tá? Mas ele lembra de forma sutil o Dr. Gregory House, da série House MD. Mas ele agrega outras nuances, tá? Assim, de forma alguma eu estou dizendo que é uma cópia, de jeito nenhum. É sutil, tá? Os outros personagens que trabalham e funcionam como escada também são extremamente talentosos. E lembrem, eu já disse, que até o Samuel Jackson disse que um diretor, e até o roteirista e o escritor, uma essência importante é saber construir o personagem. Então, tu ter um personagem principal forte, tu ter os escadas, os coadjuvantes fortes, e depois também escolher um casting forte é fundamental. E aqui, todo esse processo acontece de uma maneira perfeita, tá? Então, nós temos a Rose, que depois acaba virando assistente do nosso protagonista, que também é uma excelente atriz e o papel é muito bem desenhado para ela, então é muito bom. E nós temos o Arkham, tá? Há uma divergência de nomes, tá, da sinopse para os nomes que eu peguei na série, tá? Agora eu não me lembro quem tá certo aqui. Por enquanto eu vou no Arkham, tá? Que é um policial exilado. E esse personagem, tá, é bem interessante também. Porque, na minha opinião, tá, tem algumas coisas que são muito peculiares minhas. E a gente pode dividir, vocês devem escrever, dar a opinião de vocês, vai ser muito legal a gente trocar opiniões. O Arkham, inclusive, na minha opinião, tem traço de dois personagens, tá? Um da literatura e outro do cinema. Não sei se é percepção minha ou se é intencional do autor, tá? Mesmo assim, o personagem da série, ele imprime uma identidade própria, tá? Apesar dessas referências, na minha opinião. A primeira referência que eu vejo neste personagem é do Watson, tá? Do meu caro Watson, do Sherlock Holmes. Então eu vejo um pouco na construção desse personagem, em relação ao protagonista, tá? Uma função de Dr. Watson para o Sherlock Holmes, tá? Até na relação entre eles. Então me parece um pouco isso. Não li em lugar nenhum, não está estabelecido em lugar nenhum, mas é uma sensação minha. Mas a relação dos dois funciona muito bem e foi construída na série de uma forma bem interessante, tá? Outro que me remeteu, e aí me parece bem mais devaneio, mas me remeteu bastante, foi o Inspetor Clouseau, do Pantera Cor-de-Rosa, que era interpretado pelo genial Peter Sellers, tá? Por quê? Pela figura dele, pelo bigode dele. De forma alguma, em momento algum, ele é trapalhão, tá? Claro, o Inspetor Clouseau era trapalhão, ele era atrapalhado, etc. Ele não é trapalhão, tá? Não tem este tipo de humor na série, tá? É um humor mais sagaz, é um humor mais londrino, tá? Apesar de não ser inglês a série.
Mas por que me lembrou, além da questão do bigode, da figura dele, por que me lembrou o Peter Sellers, o Inspetor Clouseau? Pela postura dele, pelos olhares em alguns momentos, por algumas tiradas, talvez até uma sutil e refinada homenagem. Mas pode ser um translocado devaneio meu. Ainda temos o ex-parceiro dele, que apesar do incidente que é apresentado já na primeira passagem, no início da série, que é uma paulada, nesta primeira passagem esse ex-parceiro dele fica paraplégico. E ele tem participações bem interessantes na série, tá? E aí vem um outro ponto extremamente positivo nessa série e que eu acho que é de grande ensinamento, por isso que vale a pena ver a série, tá? Porque tu tem a linha mestra, né, que é a busca de resolver o mistério, a investigação, e geralmente tu tem tramas, né, que vão acompanhando isso que está acontecendo, né? Que são narrativas, entre aspas, paralelas, mas que precisam ter conexões, né, com essa linha mestra, né? E aí, o roteirista, que é muito talentoso, faz com que essas narrativas tenham conexão com a linha mestra. Por exemplo, tem essa questão e este problema com o ex-parceiro que ficou paraplégico, o protagonista tem um problema muito sério com o seu filho adolescente, entre outras coisas. Mas tem duas questões importantes que vocês podem aprender ou aprofundar ao ver a série. Primeira coisa, é como trabalhar essas questões e essas narrativas paralelas com conexão adequada com a linha mestra da narrativa, tá? Ao contrário, por exemplo, do que acontece na série Mercedes, que na série Mercedes não há essa conexão adequada e passa a acontecer que você cria diferentes núcleos narrativos e isso descaracteriza a série e passa a se transformar praticamente numa novela. E por isso que ali a gente tem sérios problemas naquela série Mercedes, correto? Mas voltando para essa, que é bem legal, além dela fazer isso de forma correta, das conexões com as narrativas paralelas, tá? Ela também trabalha esses dramas de forma muito madura. Não tem nada de piegas ou vitimista. Então, a gente vê com prazer. Isso é um aprendizado legal. Tu não cair em coisa piegas, em churumelas. Tem que tratar os assuntos com maturidade, com profundidade. Pode ter sofrimento, mas tu não precisa ser piegas. Tu tem uma trama que te prende, tu tem tramas paralelas que estão muito bem conectadas e que também são interessantes. Tu tem personagens muito bem construídos e perfeitamente desenhados para dar suporte ao protagonista, tá? Então é uma série muito boa de ver. Ela não é uma série que vai mudar a tua vida, por exemplo, como um Breaking Bad, mas é uma série que pode te ensinar muita coisa. Agora, vamos para uma segunda série. Ela se chama Bootkin. Espero que tenham visto alguma coisa, se não, vão ver daqui a pouco, porque vale a pena. Viram que o spoiler da primeira série foi pouco, então dá para ver tranquilo. E aí, segundo diz o meu Imaginary Friends, IA, melhor dizer, trata-se de um thriller com humor ácido. Interessante, né? Uma coisa antes de entrar no humor ácido é chamar a atenção que tudo que eu falo para vocês e que eu prego, pastor, eu faço. Eu falo da busca de referências, olha tudo que eu vejo em um mês, isso aqui é o que eu vejo, tem o que eu leio, tem uma série de... Cada meio eu estou buscando referência. E eu falo em busca de referências, eu falo em diversidade. Então, eu vou apresentar para vocês, apresentei para vocês um filme americano, agora apresentei uma série dinamarquesa, e agora eu estou indo para uma série irlandesa. E por que isso? Cada país, cada estado, não importa, tem um ritmo, tem uma forma de se relacionar com a palavra, tem uma forma de entonação da palavra, tá? Tem referências diferentes,
tem uma forma de contar a história diferente, tem significados e signos diferentes. A vida é vista de uma outra forma, a partir de outras culturas e de outros olhos. Por isso é muito importante essa diversidade. É isso que nos enriquece e também nos inspira. Então, eu vou buscando sempre trazer para mim e também para vocês essa diversidade. Essa série eu quis trazer porque eu achei, além de boa, ela apresenta um conflito pouco abordado nos dias de hoje, que é a discussão do segmento digital e clássico no jornalismo. Acho que isso é pouco discutido. Mas antes de eu entrar na série, adivinhe quem vai me ajudar? O Imaginary Friends IA. Vamos à sinopse. Budkin. Eu não sei se a pronúncia é essa. Vocês sabem que eu crio pronúncias, eu sou um cara criativo. Tá? Mas vamos lá. Acompanha um grupo de podcasters. Nossa, que chique isso. Que viaja até uma pequena cidade costeira da Irlanda para investigar o desaparecimento de 3 pessoas, ocorrido anos antes durante um festival local. O que começa como uma investigação curiosa e quase leve, logo se transforma em algo mais complexo à medida que entrevistam moradores e cruzam versões contraditórias. Os jornalistas percebem que a cidade guarda segredos profundos e que nem todos querem que a verdade venha à tona. Entre tensões, ironias e reviravoltas, a série explora não apenas o mistério em si, mas também o poder e o perigo de contar histórias reais. Olha, cara, o IA escreve muito bem, né, tia? Quem sabe vocês deixam o IA escrever para vocês? Não, não pode. Isso é uma furada. A sinopse está correta, mas peca numa coisa. A série trata de uma repórter investigativa e a série já começa, ó, pá, 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 na pancada. E a série trata de uma repórter investigativa jovem e ousada que, por pisar na bola, ela precisa se afastar. Então, ela é obrigada a acompanhar um youtuber investigativo famoso e sua cinegrafista nesta matéria. E aqui é a base do conflito para discutir a nova linguagem do jornalismo com o jornalismo clássico. Viu? Cara, aquilo que eu estava comentando, que eu acho que se discute pouco isso aí. E é por isso que o jornalismo, para mim, está também muito ruim, porque se discute pouco essa transição. Então, aqui há uma discussão entre os dois personagens e seus meios, tá? Só que aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa antes de lembrar de algo. O roteirista, que também é brilhante, foi muito sagaz quando ele coloca o youtuber como um cara mais velho. Olha a sagacidade dele. Porque quando ele faz isso, ele elimina uma série de preconceitos que poderia ser inserido na relação quando se briga e quando se discute essa relação do jornalismo clássico e do novo jornalismo. Então ele quebra com vários preconceitos que poderia surgir ali. Então ele coloca o youtuber, um cara mais ou menos dos seus 45 anos, e a jornalista clássica com seus 30. E aí ele permite trabalhar este conflito de gerações do jornalismo de forma pura. Olha, o cara foi muito inteligente. O cara, a menina, não vi, perdão. Ele deixa esse embate de forma pura e numa gaveta isolada. Compreendam esse movimento, vejam como ele foi engenhoso e saibam usar isso a favor de vocês quando vocês precisarem. Outro ponto interessante também, e aqui vem a questão que eu já comentei, como é legal essa questão da gente ter o overview, tá? É que assim, ó, o filme começou paulada, a série que eu acabei de falar começou paulada e esta série começou paulada. O que eu quero te dizer com isso? Que a cartilha que muitos já têm, que 4 segundos tu precisa pegar a atenção do teu espectador, praticamente é a cartilha do Netflix. Porque as 3 obras que eu comentei aqui já começam com uma pegada muito forte.
Para o quê? Para não perder a atenção do teu espectador. Isso, pelo jeito, já está na cartilha, tá? Voltando à essência da trama, vocês perceberam o que eu disse na sinopse e pós a sinopse? Uma repórter investigativa, jovem, ousada, que por pisar na bola precisa se afastar. Como é que eram os argumentos anteriores? O argumento do filme, o argumento da série que eu acabei de apresentar. Um policial que pisou na bola, que foi afastado, que foi relegado, papapá, papapá. É a mesma coisa, mudou a profissão. Mas a essência do conflito é praticamente a mesma. Então eu repito, e não quero dizer que só exista esta essência, mas ela muitas vezes se repete. E aí eu repito, não interessa muito da onde tu parte, e sim o caminho que tu trilha e aonde tu chega. Percebam isso. Claro que se tu partires de algo diferente, melhor ainda. Mas o importante é o caminho e aonde tu chega. E se vocês forem ver, como eu vi, as 3 obras, vocês verão 3 obras completamente diferentes. 2 com muita qualidade e uma muito fraca. Aqui nessa série, a gente tem uma ilha irlandesa, pequenininha, muito legal, onde se tem representado os seus moradores, os seus costumes, a sua cultura, a sua região, de uma forma muito legal. Tudo a partir de uma trama muito bem elaborada, instigante, que nos deixa muito curiosos, tá? Que tem uma coisa mística, mas nunca passa do tom. Que a gente também tem traumas e conflitos sendo trabalhados paralelamente, mas conectados com a trama, tá? E também nós temos bons personagens e uma boa construção de personagens. Porém, aqui a gente tem uma construção de personagem que tem como foco se aprofundar na alma humana, que é diferente da construção de personagem que a gente tem na série anterior. A gente tem uma construção de personagens que tem um trabalho mais forte focado nas facetas dos personagens. E isso se apresenta mais em como eles atuam para a câmera, tá? Então isso é algo mais externo, é como a DPTOK trabalha. Aqui a gente tem um trabalho de personagem mais focado ao lado mais humano, que é trabalhar mais o lado interior do personagem, aos sentimentos do personagem, que claro tem que ser externado, mas a forma de colocar para fora é diferente. Então, no outro, enquanto a gente tem um acting que é trabalhado mais para fora, neste aqui tu tem um acting que é trabalhado mais a partir de sentimentos, externar sentimentos. O outro é para externar mais facetas, mais personalidades. Um tu externa personalidade, no outro tu externa sentimentos. São 2 formas muito ricas de se trabalhar personagens, mas são formas diversas. E isso é muito interessante da gente perceber. E é muito interessante da gente compreender essa diferença e essas nuances. Até mesmo para saber como escrever, seja na literatura, seja no roteiro. E até mesmo para usar isso nos momentos certos. Mas é bem legal de compreender isso. De construção de personagem com diversas facetas e construção de personagem com uma humanidade maior. Que é o que eu vejo na diferença de construção de personagem nessas 2 séries. E os 2 movimentos estão relacionados a personagens extremamente ricos. Porém, são trabalhos diferentes de fazer. E você, como escritor, e você, como roteirista, precisa saber fazer isso. Mas não vai ser sozinho que você vai aprender a fazer. Tá a dica. Outro ponto maduro da série é não trabalhar de forma banal os conceitos de do bem e do mal, do certo e do errado. Na série, as pessoas são humanas.
Elas acertam e erram, elas sentem inveja, em alguns momentos são boas, em alguns momentos elas têm maus pensamentos, tá? Então, assim, se você quer produzir algo de terceira categoria, trabalhe o clássico mocinho e bandido. Agora, se tu quer ser um escritor de alto padrão, roteirista de alto padrão, tu tem que escrever a vida como ela é. Talvez tu tenha lembrado de alguém. E é isso que tu começa a trabalhar numa grande oficina. É isso que o teu mestre começa a trabalhar no teu texto e na conversa contigo. Porque às vezes até tu quer trabalhar esses personagens multidimensionais. Mas muitas vezes tu começa fazendo isso de forma falha. E é na conversa com teu mestre que tu vai acertando o tom. E que tu vai até encontrando o tom dos teus personagens. Isso é muito importante. E eu estou te falando isso não porque eu nasci pronto, não porque eu seja genial, mas porque eu tive mestres que me ensinaram isso. Exatamente por isso que eu estou te falando isso. É por ter trilhado esse caminho que eu estou dando esta dica. Certo? Pois bem, aqui eu deixo a dica de 2 séries que têm muito a ensinar e que vocês podem aprender se divertindo. Até porque eu não dei tantos spoilers assim. Vocês não sabem nem o fim. Não sabem nem se eles torcem para o Inter ou não. Então aqui nós estamos fechando a segunda rodada do texto e roteiro na prática, porque aqui é o Cine Oficina, pombas. Mas tem ainda, para fechar a saga, o 3º capítulo. E vocês não podem perder, porque vem mais coisa boa por aí. Certo? Conto com vocês. Até lá. Beijos e abraços.